E hoje a gente vai falar sobre a previsão de demanda. E eu vou falar para vocês o seguinte: por que a previsão de demanda é tão importante para o controle de armazenagem, controle de compras, controle de gestão de estoques? Porque é a partir da previsão de demanda que você consegue se planejar. Planejar quanto que você deve ter de estoque, planejar quanto que você vai separar de financeiro para as compras de estoque, certo? E isso daí deve ser separado por departamento, caso a sua empresa seja departamental, né? Então, por exemplo, você tem o setor de compras que vai estar toda hora em contato com o setor do armazém, que vai estar toda hora em contato com o setor da produção, que vai estar toda hora em contato com o setor financeiro. Então, como é que funciona isso daí? Uma empresa ela tem que estar sempre muito unida, certo? Sempre, o tempo inteiro, trocando informações ao vivo, tempo real. Por isso que existem hoje os sistemas de informações para gerenciar tanta informação que deve ser compartilhada ao mesmo tempo. Então, a gente tem, por exemplo, um processo produtivo de fabricação de computadores. E quando você está iniciando uma empresa, você não tem dados quantitativos suficientes ainda da sua empresa. Você precisa fazer benchmark, né? Você precisa pesquisar sobre os dados das outras empresas. Então, na hora que você faz essa pesquisa de dados das outras empresas, você começa a verificar como é que esse produto se comporta no mercado, certo? Pode ser um produto, pode ser um serviço, tanto faz. Então, como esse produto se comporta no mercado, é muito importante para você identificar, por exemplo, quantos funcionários você vai ter que contratar, quantos produtos você vai ter que ter de estoque inicial, como é que vai funcionar a sua manutenção de início, certo? Então, dependendo do tipo de produção que você tiver, você vai ter que focar em áreas diferentes e em estratégias diferentes, certo? E aí eu vou só mudar aqui meu slide rapidinho, porque eu preciso explicar para vocês, um negócio muito importante. Olha só. Deixa eu achar aqui, tá aqui. Materiais versus serviço. Então, por exemplo, dependendo do tipo de empresa que você estiver trabalhando, você vai trabalhar com mais serviço do que material. Então, o escritório de advocacia, ele presta mais serviço do que ele transforma o material, certo? Lembra que eu expliquei ontem para vocês que a gente tem os recursos de entrada, que são transformadores, recursos de entrada que são transformados, a gente tem o processo, a gente tem a saída. No escritório de advocacia funciona da seguinte forma: você entra com o intelecto, com a informação, você entra com os processamentos, certo? De computadores, tudo bonitinho, e no final sai um serviço, certo? Esse serviço ele não é tangível, não tem como ele ser tangível. A gente tem o contrário disso também. A gente tem, por exemplo, uma fabricante de cadeiras, ou então uma chácara de hortaliças. Você faz a plantação, você coloca a semente, ela desenvolve e você colhe para poder vender essa hortaliça. Então, você tem a movimentação de materiais tangíveis, certo? E a gente tem o meio, por exemplo, qual de vocês gosta de ir numa churrascaria? Eu, Churrascaria todo mundo gosta, né? Todo mundo pode gosta. crer. Só que o que a gente não percebe na churrascaria é que quando a gente senta na churrascaria, a gente está sendo servido, né? Então, por exemplo, se for aquela que é de rodízio, você fica lá sentado e aí o cara chega com rodízio para você, você não precisa levantar para pegar a carne, né? Você vai no buffet, volta, fica lá, ele está te servindo. Isso é um serviço, certo? Ele não está transformando o material, porque ele já pega o material transformado lá na cozinha. Então tem as duas coisas, tem tanto serviço quanto a transformação do material em si. Perdão. Então tem lugares que eles têm um pouquinho mais de gerenciamento de serviço e outros têm um pouquinho mais de gerenciamento de material e tem outros lugares que tem os dois, certo? O que acontece? Dentro do processo de produção,
É esse quadro aqui que é muito importante para vocês verem agora. Dentro do processo de produção, a gente tem que saber equalizar o meu volume com a minha variedade. O que é isso? Lembra que eu falei sobre o objetivo de desempenho ontem? Que a gente tem que focar na qualidade, responsividade, flexibilidade, assim por diante. Isso daqui resume basicamente tudo que eu falei ontem. Esse quadro bem aqui, ó. O mouse aparece para vocês? Sim. Esse quadro bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar ele. Esse aqui, ó. Por quê? O que acontece? Oi, Lorena, bom dia. Quanto maior o meu volume de produção, menos eu consigo flexibilizar ela. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, quando você vai no supermercado, você vai comprar uma lata de Coca-Cola. Você consegue comprar uma lata de Coca-Cola de 457 ml? Eu não consigo comprar essa lata de Coca-Cola porque ela não existe. Certo? Ela não foi feita sob demanda para mim. Ela é feita com um volume só, e isso permite que eu consiga fabricar ela muitas vezes, repetidamente, de uma quantidade muito absurda, certo? Por dia. Por quê? Por causa que eu estou num processo que é em massa. Eu quase não tenho variação de produto, que foi o que o Ford inventou, né? Eu quase não tenho variação de produto, então eu consigo produzir ele em uma escala muito grande. O contínuo é aquele produto, é aquele serviço ou produto que não pode nunca parar. Por exemplo, quem aqui já visitou uma fábrica de cimento? Vocês chegaram a visitar uma fábrica de cimento, aquela da Cibrasa? Ou a da Votorantim nova? Eu ainda não. Lá nessa fábrica de cimento, em todas as fábricas de cimento, para que você possa fazer o clinker, você tem um cadinho que ele vai até uns 2.000 e poucos graus Celsius. Esse cadinho, ele é feito de uma liga especial de metal que não pode arrefecer. Se por acaso acontece um problema e ela esfria, isso você vai ter que repor esse equipamento por causa que ele trinca, certo? Então ele é um processo contínuo, ele não pode parar. A manutenção é feita com ele rodando, ou então se para uma fábrica ele não pode ficar arrefecido, entendeu? Então isso é um processo contínuo. A produção de energia na hidrelétrica de Tucuruí também não pode parar, né? Por causa que você tem uma constante alimentação e assim por diante. Existe vocês entenderam isso? Deu para entender? Sim, sim. Existe um processo também que é o de lotes ou bateladas, que é quando você precisa fazer setup nas suas máquinas. É o que a maioria dos produtos é feito. Por exemplo, essa camisa que você está usando aí agora, se você estiver usando camisa em casa, essa camisa ela foi feita no processo de lotes ou bateladas. Você tem uma máquina que vai fazendo ela, uma máquina de TC, e o que acontece? Você para essa máquina para que você possa mudar a camisa azul para a camisa vermelha. Você precisa trocar a cor do fio. Então, a gente está fazendo, por exemplo, deixa eu ver um produto que seja mais fácil de explicar isso. Sabão. A fábrica da Natura de sabão. Uma linha de produção está produzindo diretamente só o sabão do sabor açaí, né? Pá. Aí depois que ela completa a sua demanda para ficar no estoque, ela tem que parar a máquina, limpar, e aí depois ela coloca o outro sabor lá, o sabor cupuaçu, certo? Por quê? Por causa que eu só consigo produzir um tipo de produto de cada vez. Isso aí são lotes ou bateladas. Eu programo a minha quantidade de lotes para fabricar de um produto, e aí eu tenho que parar a minha fabricação para que eu possa colocar outro produto para ser fabricado. E isso faz com que eu perca a produtividade, porque eu vou ter tempo de horas parado de máquina, eu estou pagando os funcionários, estou pagando a fábrica, está tudo funcionando normal. E ela não está funcionando, certo? Aí a gente entra no job. O job, ele é quase como se fosse um projeto. Eu vou explicar o projeto para depois explicar o job. O projeto é o que o engenheiro civil faz. Ele pega uma planta de uma casa e faz a construção. A gente consegue fazer, de vez em quando, um processo de lotes quando a gente tem, por exemplo, um condomínio ou
horizontal ou vertical em que tenha muita repetição. Então, eu consigo colocar 2 ou mais equipes para fabricar a mesma coisa. Mas, mesmo assim, ainda que vai caracterizar um projeto porque eu não tenho volume de produção acentuado. O que é isso? É muito difícil o engenheiro civil conseguir construir 300 casas no mês. Não dá. A não ser que eu tenha uma equipe de produção proporcional, né? Então, o projeto é, geralmente, um volume muito baixo de produção, eu fabrico 1 de cada vez, ou 2 de cada vez, mas eu tenho uma variedade muito grande. Então, olha só, não sei se vocês foram percebendo, eu fui explicando um por um. Na hora que eu falo do contínuo, geralmente eu tenho um produto só, certo? Um tipo de produto só, que é a minha variedade, ou seja, não tenho variedade nenhuma de produção, mas eu fabrico ele constantemente. Já no projeto, não. No projeto, eu estou alencando a especificação do meu cliente. Então, por exemplo, vocês são engenheiros civis que estão aqui. Na hora que vocês estão construindo uma casa, não tem sempre o cara que chega lá e diz: ah, não, mas bora mudar isso aqui. E aí tu tem que olhar para o cara e dizer assim: porra, já fiz toda a compra de material, vou ter que ajustar, eu vou ter que quebrar uma parede aqui para poder fazer como ele quer. Isso já aconteceu com vocês? Já sim. Compartilha aí comigo qual foi uma hora que tu queria espancar um cara. Porque já estava tudo prontinho e ele fala: ah, não, mas... Pois já está tudo prontinho aqui, o cara chega: ah, não, mas eu quero mais iluminação aqui. Aí o arquiteto vai lá e diz assim: bora abrir uma janela bem aqui. Aí tu fica assim: como é que eu vou abrir uma janela aqui? E o cara quer uma janela de 2 metros, 3 metros. Aí tu fica olhando assim: pô, vou ter que passar uma viga agora por aqui por cima para aguentar o peso. Isso já aconteceu comigo. E todas as vezes eu quis matar o arquiteto. Por quê? Porque é um projeto que deveria estar sendo cumprido, né? Aí vocês vão ter um módulo específico para gestão de projetos, que é bem diferente, certo? Bem diferente desse daqui que eu estou falando para vocês. Agora, eu não sei como é que eu faço. Como é que eu faço para apagar isso aqui agora? Peraí. Tá aqui, achei. Pronto, clear. Pronto. Certo? Então, só para a gente entender... Agora, professor, por que isso daí eu tenho que saber isso para poder gerenciar material? É muito simples. Quando a gente fala de gerenciamento de material para projetos, é um gerenciamento de material que ele vai impactar muito pouco no meu efeito chicote. Se já tiveram o módulo de logística? Ou alguma coisa que falasse para vocês sobre efeito chicote? Ainda não. Eu não. Não? Então deixa eu explicar o que é o efeito chicote. Efeito chicote é o seguinte: é quando eu tenho uma cadeia produtiva, certo? Essa cadeia produtiva, ela começa, por exemplo, bora falar da cadeia do cimento. Como é que funciona a cadeia produtiva do cimento? Eu tenho uma mina, essa mina ela é extraído o material dela. Aí eu vou falar especificamente da cadeia do cimento da Votorantim. Bora lá em Primavera agora. Eu vou mostrar para vocês lá Primavera. Primavera, Pará. Onde é que fica a fábrica de cimentos Votorantim da Primavera? Bora achar aqui. Tá aqui. Essa daqui é a jazida, certo? De calcário. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. E essa daqui é a fábrica. Tá vendo só? Fábrica de cimento da Votorantim. Ela é bonita. Eu fiz uma obrinha lá também. Foi esse galpão aqui, ó. Esse bem aqui. Deu um trabalho da porra, você não tem noção. O pessoal da Votorantim é bem casca grossa. Então tá. O que acontece? Você tem a jazida de minério aqui. Você retira esse minério com vários caminhões e você passa para cá. Esse foi o primeiro transporte logístico dessa situação. Tem situações em que a minha jazida de minério está muito longe.
Tem situações em que eu estou trabalhando com pecuária, que é de uma fazenda para uma fábrica, então esse custo logístico vai modificar. Essa fábrica foi construída bem aí justamente por causa dessa jazida de minério que está bem aí também. Quando ele chega bem aqui, o minério é processado e é transformado em cimento. Segunda etapa, certo? Então, eu vou começar a desenhar aqui para vocês. Para a gente poder entender direitinho. Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer no Paint. Ok. Então, bem aqui é a primeira fase, certo? Extração. Vou colocar um E de extração. Depois eu venho aqui para o processo, certo? Então, eu vou colocar aqui que é o cimento. Só que desse cimento, o que acontece? Ele é produzido aqui e os caminhões pegam ele para transportar. Aí você começa a desfocar, porque você vai ter pontos de distribuição, certo? Sai daqui para cá, sai daqui para toda essa região sendo distribuída. Se eu não me engano, vai distribuindo até perto do Maranhão, certo? Então, essa fábrica aqui, ela é responsável por abastecer toda essa região que a gente está vendo aqui. Aí você começa a falar em distribuição logística. Beleza, bora voltar para cá para o quadro branco. Você começa a fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o mesmo produto, tá? Que vai abastecer os centros de distribuição. E esses centros de distribuição, eles vão abastecer as lojas, o Plima, então você pode comprar direto do centro de distribuição, certo? Então aqui vai ter diversos pontos que vai ser distribuído. Então você está pulverizando esse material. Onde é que eu quero chegar? Daqui para cá, se bem aqui esse cara que está em vermelho, ele passar a comprar na Sal de uma hora para outra, ou então simplesmente parar a demanda, que foi o que aconteceu em 2015, parou a demanda desse e de todos os outros, você começa a acumular estoque bem aqui. Começa a acumular estoque bem aqui. Então, se eu começo a acumular estoque bem aqui, eu diminuo o meu pedido para a fábrica. A fábrica começa a parar de trabalhar, certo? Então, começa a tirar menos jazida e assim por diante. O efeito chicote é o acúmulo de erros que vai acontecendo até eu chegar no início, certo? Então, se por acaso a minha previsão de demanda ela vai acumulando erro ao longo da minha cadeia, eu fiz a previsão, essa fábrica bem aqui, fez a previsão que ia vender 200 mil toneladas de cimento para o próximo mês. Mas, na verdade, ela vendeu só 150, ela está com 50 toneladas produzidas a mais. Como é que isso vai afetar a minha cadeia de produção? Vai afetar da seguinte forma. Eu não vou precisar fabricar tanto cimento assim para o próximo mês. Isso é um problema. Por quê? Por causa que eu vou ter que ficar com hora ociosa na minha fábrica. Entendeu? E eu estou com o material ocupando muito espaço. Muito espaço no meu estoque. O meu material ocupando muito espaço no meu estoque, eu estou com um custo de estoque mais alto. Isso vai interferir diretamente no meu preço final do produto. Porque ou eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu diminuo o meu lucro, ou eu aumento o preço, e aí eu vou perder para a concorrência. Então, o equilíbrio de mercado ele depende diretamente de diversos fatores, assim como o efeito chicote de mercado. Vocês conseguiram entender o que é efeito chicote? Sim. Beleza, então só para resumir, o efeito chicote é o acúmulo de erros na minha cadeia produtiva. Eu não... Tem que apagar um por um. Sacanagem. Sacanagem. Pronto. Então, voltando para cá. Peraí. Pronto. Então, isso daí é muito importante identificar exatamente qual é a minha relação de volume e variedade para que eu possa identificar qual é a melhor política de gerenciamento de estoque para o meu produto.
Se eu tenho um volume muito alto de produção, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu estou fabricando sempre o mesmo produto. Então, eu vou trabalhar com pedidos semanais, uma rotatividade de produtos no meu estoque, certo? Se eu vou trabalhar com um projeto, então já tenho uma programação de produtos feita. Já não preciso, por exemplo, ficar dependendo da instabilidade do mercado. Eu tenho um produto que eu fabrico, que eu só sei que ele vai ser vendido depois que eu fabrico, como todos os itens do supermercado, por exemplo. Eu estou fabricando salsicha em lata. Estou com fome aqui, eu estou pensando em salsicha em lata. Eu estou produzindo salsicha em lata e ele só vai realmente ser vendido depois que eu fabricar ele. Eu estou fabricando, eu só vou receber o faturamento depois que ele sair da fábrica. Tudo bem. É ao contrário do projeto. O projeto eu já recebi uma ponta para começar a fabricar ele, certo? Então, quando eu falo em produção contínua, eu tenho uma estabilidade, eu dependo do efeito chicote, eu dependo da variação de mercado. Por isso que eu faço previsão de demanda. Na hora que eu faço essa previsão de demanda, eu estou diminuindo o meu erro para que eu possa melhorar meu custo de gerenciamento de estoque, certo? É para isso que eu faço previsão de demanda. Eu dei toda essa volta para dizer o seguinte: a minha previsão de demanda ela vai ser diferente para cada estágio do meu produto. Você já deve ter visto a matriz BCG, né? Ou a matriz de ciclo de vida do produto. Sim. Que é aquele negócio era uma interrogação aqui, né? Interrogação. Aí o crescimento é estrela. Não sei desenhar com o mouse. Rapaz, eu desenho mal no quadro, imagina no mouse. Olha essa estrela. O amadurecimento é a vaquinha, né? Fazer um shift na vaquinha. E o declínio era o abacaxi, mas hoje em dia estou chamando de cão rafeiro ou cão, mas eu não sei desenhar cão, então vou desenhar o abacaxi que também ficou ruim. Certo? Aí hoje em dia eles chamam de cão de rua, né? Vira-lata. O que acontece? Aqui na introdução é quando eu estou iniciando o meu projeto de produto. Quando eu inicio o meu projeto de produto, na verdade, isso daqui está incompleto. Isso faz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Isso daqui faz isso. Tem uma linha reta. Estou descobrindo esse negócio do Teams agora. Olha só o que acontece aqui. Antes do produto ser lançado, qualquer produto ser lançado, imagina que a Lorena está trabalhando lá na Oi, e aí a Oi decide lançar agora a internet de 500 gigas, de 500 megas. Aí ela pensa assim, caramba, é muita velocidade. Mas antes de lançar esse produto, eles fizeram um estudo de mercado, eles verificaram quais são os equipamentos que eles vão precisar para poder distribuir esse tipo de velocidade. Tudo isso vai consumir dinheiro e tempo antes desse produto ser lançado. Aí o que me lembra da história das Havaianas. As Havaianas, como é que eram vistas as Havaianas antes? Ela foi lançada na década de 60 e o preço dela era o equivalente a R$ 1,60. R$ 1,80, certo? Você podia comprar uma Havaiana muito barato. Então, o sinônimo da Havaianas antes era um produto que era voltado para o público D, certo? Público muito baixo, tá? Público de periferia. Então, na hora que você tem essa Havaianas sendo vendida para público de periferia muito baixo, você tem uma venda que chega a um certo patamar e depois ela estabiliza. Tudo bem? Então, ela foi lançada. Tá? Espera aí que eu me perdi um pouquinho. Vamos lá. Voltando aqui. Então, na década de 60 ela foi lançada, beleza? Aí ela passa por esse processo de maturidade. Na hora que ela foi introduzida, ela tem um risco muito baixo, porque era só um tipo de produto, e o custo de fabricação dela era muito baixo, e ela vendia aproximadamente a 6.000, 4.000 unidades a cada 10 dias, era bem pouquinho, certo? Para uma marca que hoje vende mais de 40 milhões por dia, né? De unidades, é muito pouco.
E aí ela foi crescendo. Ela vai crescendo, 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 até que ela chega numa maturidade. O que é essa maturidade? Maturidade é quando você atinge o pico de demanda. Então você não pode vender mais Havaianas do que tem gente naquele momento para comprar, certo? Então se eu tenho um público periférico de 200 mil pessoas, o máximo que eu vou conseguir chegar é uma periodicidade de 200 mil vendas no período de obsolescência desse meu produto. Então o meu produto, eu sei que ele se eu não colocar o preguinho lá embaixo, né? Eu sei que ele vai durar aí uns 3 meses no uso contínuo. E aí, eu já fiz esse estudo, já sei que ele vai durar 3 meses e eu sei que a minha demanda vai ser de 200 mil unidades para venda a cada 3 meses. Aí você tem que considerar o crescimento populacional e tudo isso. Beleza. Tendo isso daí, eu sei que o meu amadurecimento vai chegar quando eu atingir tal demanda. Tá. Ok. Depois, o que aconteceu com a Havaianas? Ela foi aumentando, chegou na sua maturidade. É que nem a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem um crescimento muito baixo mensalmente ou anualmente. Então, a variação dela de vendas é de 2 a 3% só. É justamente a variação populacional, né? A população vai aumentando um pouquinho a compra dessa Coca-Cola por mês. Só que o que aconteceu com a Havaiana é que lá nos anos 90, ela passou dos anos 60 até os anos 90, uns 30 e poucos anos de ciclo de vida, vendendo muito bem. Só que as concorrentes, começaram a ficar muito predatórias. Elas colocaram os preços muito baixo mesmo. O que roubou o mercado da Havaianas. Então, a Havaianas ela começou a entrar em declínio. Como é que ela fez para reverter? Ela teve que mudar o público-alvo. Então, ela fez uma parceria com o Cristiano Ronaldo lá na Europa. Ela começou a modificar o produto colocando desenhos, Star Wars, Mickey, essas coisas, entendeu? Então ela encareceu o produto dela e mudou o público. Hoje em dia a Havaianas ela vende do público C até o público A. É muito caro uma Havaiana hoje. Se você chega na Europa, uma Havaianas ela é 30 euros. A gente não tem como comprar isso aqui no Brasil. Pelo menos eu não compraria, né? Não sei se vocês têm Havaianas. Mas eu acho Havaianas, aquelas Havaianas todas bonitinhas, muito caras para comprar. Isso é um roubo. Tu acha? Eu ganhei uma Eu Havaiana. acho. Se eu compro aquela lá do comércio. É por isso que a Havaianas sofreu declínio lá. Então, a minha esposa me deu uma Havaianas, que era Star Wars, né? Eu usei, depois de 3 meses, apagou a cara do Star Wars. Aí eu fiquei chateado. Eu só compro aquela Havaianas que é aquela azul com a bandeirinha do Brasil. Certo? Então, o que é que a gente precisa entender? Que se a gente conhece bem o nosso produto, se a gente conhece como é que ele vai se comportar no mercado, através de pesquisas e assim por diante, a gente tem que entender que a previsão não é meta de produção. Eu não vou fazer o custo desse meu produto, certo? Aliás, eu vou fazer o custo do meu produto, mas eu não vou colocar a minha meta de produção a partir da minha previsão de demanda, porque eu posso estar em declínio. E aí eu tenho que analisar essa previsão de demanda para tomar atitudes como, por exemplo, minha equipe de vendas. Aí eu vou fazer um brainstorm com a equipe de vendas para saber como é que eu posso vender mais. Porque senão o custo do meu produto aumenta. Né? Essa que é a grande desvantagem da produção contínua ou produção em massa ou em lote. Quanto menos eu fabrico, mais fica caro o meu produto para mim. Então eu tenho que ter um nível de produção alto. Esse nível de produção sempre alto é para garantir que esse produto ele não venha a me dar prejuízo no futuro, certo? Então, previsão não é meta. É isso que a gente tem que entender, tá? E dentro das técnicas de previsão de demanda, a gente tem as qualitativas e quantitativas. As qualitativas, a gente tem as principais. Existem diversos, tá? Mas aí começa a ficar muito repetitivo. A gente tem o método Delphi, o júri executivo, que é bem parecido, força de venda, pesquisa de mercado, analogia histórica. Lembrando que a maioria dessas daqui, elas vão transformar o qualitativo no quantitativo, como sempre acontece. Do quantitativo, a gente tem as intrínsecas, né, que a gente trabalha decomposição, suavização, projeção e tendências, e tem as extrínsecas, que é o que eu vou ensinar para vocês, tá? A gente vai passar rapidamente por média móvel, mas é só para vocês saberem que existe, porque é muito pouco utilizado. É muito simples.
Então, a gente vai trabalhar mesmo a regressão no Excel, tá? Regressão é a melhor que tem. Regressão múltipla e simples, certo? Quando é que eu utilizo uma ou outra? A qualitativa eu vou utilizar sempre junto com a quantitativa. Eu nunca vou fazer só a quantitativa, certo, pessoal? Por quê? Por causa que os dados eles vão me passar a impressão de que é uma coisa que pode não estar acontecendo, certo? Por exemplo, eu estou olhando os dados numa tabela puramente. E esses dados estão mostrando que eu estou crescendo na minha venda de Páscoa de março para abril. Ok. Então, estou vendendo muito produto de Páscoa ali. Pá, 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 pá. Depois que passa a Páscoa, começa a declinar. Eu tenho que saber disso. Isso é uma coisa que eu vou saber utilizando métodos qualitativos junto com os quantitativos, porque o quantitativo está me apontando um crescimento. Certo? Então, está crescendo. Está aqui a minha reta. Aí, ele está fazendo isso daqui, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Quando passar o período da Páscoa, ele vai começar a cair. E eu tenho que me preparar para essa queda, certo? Aí a gente vai trabalhar a parte de sazonalidade depois, tá? Então, eu sempre vou trabalhar as duas juntas, certo? Como é que funciona o método Delphi? O método Delphi, como vocês podem ver aí nesse pequeno mapa, ele trabalha com um grupo estruturado de especialistas, certo? A previsão dele é feita com encontros presenciais, que a gente chama de Estimate, Talk Estimate. Então, você vai estimar, vai olhar os dados quantitativos, estima, trabalha. Você pega grupo de especialistas para fazer isso. É um método caro, porque você vai ter que pagar as pessoas para fazer isso daí. Essas pessoas, elas são especialistas, elas geralmente cobram, né? Bastante caro para fazer isso. E, geralmente, ele é utilizado para estabelecer como é que vai ser a gestão de projetos, certo? Então, você estima, conversa, é como se fosse um brainstorming estruturado, certo? Só que você vai com os dados na mão para poder estimar isso daí. Gerenciamento de risco utiliza muito isso daí, tá? E tem muita vantagem em mercados que devem ser preditivos. Por exemplo, o mercado de ações utiliza muito o método Delphi para fazer previsões de como vai ser transformado, como vai ficar esse mercado no futuro, certo? A gente tem a pesquisa de mercado, todo mundo sabe como é que funciona uma pesquisa de mercado, certo? É principalmente para entender a dimensão do mercado. Tem todos esses tipos aqui, pesquisa AB, técnica... Existem mais tipos, tá? Esse daí é mais o basicão. Hoje em dia existem mais tipos. E, geralmente, essa pesquisa de mercado vai gerar dados suficientes para que eu possa fazer um quantitativo. Todo mundo está entendendo? Todo mundo levanta o braço aí. Ei, alô? Não sei se vocês estão dormindo. A Lorena bateu palma. Beleza. Ok, professor. Certo. E a analogia de mercado? A analogia de mercado é o benchmarking. Você vai comparar como que o seu produto vai se comportar a partir de outro. Então, por exemplo, eu quero lançar uma marca de chinelos nova. A Afonso Limitada. Afonso Chinelos. Como é que eu vou saber como que eu vou me comportar no mercado? Eu vou contratar uma pesquisa de mercado e essa pesquisa de mercado vai trabalhar através de analogia. Então, ela vai verificar como é que diz aí uma marca de chinelo que não seja Havaianas. Eu tenho pouco conhecimento disso. Raider. Ainda existe a Raider? Existe. Existe? Então, eu vou lá na Raider e verifico como é que está o comportamento de mercado da Raider. Eu tento verificar, por exemplo, como é que estão as vendas dela. É muito bom de fazer isso com empresas que são abertas, tem mercado aberto. Eu vou lá na Bolsa de Valores e verifico. Poxa, aquela empresa lá específica está tendo um faturamento assensado cozido e tal. Então, eu já posso começar a tirar como é que é o funcionamento dela, certo? E aí eu posso dizer o seguinte, poxa, eu tenho um mercado para atingir que é tantos por cento, assensado cozido, então eu começo a me comparar com ela no mercado. E a gente tem a média móvel, só que eu não vou fazer por aqui. A gente vai abrir um Excel agora. Todo mundo tem Excel?
Tô sem Excel aqui, velho. Salomão tá sem Excel? Sim, eu tô no celular, sem computador. Ah, é mesmo. Então eu vou dar aí um minutinho para todo mundo abrir o Excel. Quem tem Excel, abra o Excel, tá? E vamos copiar isso daqui para o Excel, certo? Eu não sei se vocês já fizeram isso daí alguma vez. Vocês sabem fazer média móvel? Sabe como é bacana? É que eu errei. 60, peraí, 50, 45, 50. Aí eu errei bem aqui. 60, 50, 45, 50, 45, tá? 60, 70, botou 60. Beleza. Aí eu queria perguntar para vocês já viram isso daqui alguma vez na vida de vocês? Como é que faz uma previsão de demanda utilizando média móvel? Não. Sim, eu vi na faculdade. Na graduação. Na graduação? Sim. Henry, tu tá formado em quê mesmo? Engenharia industrial. Ah, já vi isso daí, então. Vamos lá. Olha só, pessoal. Imagina o seguinte, vamos começar com o N3, certo? Porque o que é o N3? O N3 é quando a gente faz a média dos últimos 3 períodos e vai fazendo a média móvel para frente dele, entendeu? Então, por exemplo, bem aqui, a gente tem os 3 períodos, a gente vai fazer uma previsão de demanda, perdão, para o 4º período, certo? Então, eu vou pegar a média dos últimos 3 períodos, que é o meu N3, e vou fazer essa média para frente. Estão conseguindo acompanhar aí? Então, eu jogo que vai ser, por exemplo, pego 60 mais 50 mais 45, divido por 3, tiro a média deles, e eu digo que para o 4º mês vai ser 51,7. Eu vou fazendo isso daí até o meu 10º. Deixa eu vou trabalhar com o número inteiro, tá? Então, esse balão azulzinho aqui vão ser as minhas previsões, certo? A partir dos 3 meses sempre para trás. Ó, 3 meses aqui, aí 3 meses para cá, 3 meses para cá, 3 meses para cá, certo? A minha última vai ser a minha previsão, então. 3 meses, mês 8, 9 e 10, vão dar a previsão do próximo mês. Só que eu preciso saber o seguinte, o quão certo está essa previsão, tá? Essa previsão ela pode estar muito ou pouco certa. Então, o que é que eu faço? Eu calculo o erro. Eu calculo o erro aqui. O erro do meu N3, ele vai ser, eu vou colocar o que for de laranja, é o que realmente aconteceu. São os dados que eu tenho. Então, olha só. De laranja, eu verifiquei que nos últimos 10 meses, eu tive o seguinte desempenho de venda. No primeiro mês, eu vendi 60 unidades, no segundo 50 e assim por diante, certo? Todo mundo está entendendo aqui como é que está acontecendo isso? Sim.
Deixa eu inserir aqui um gráfico para vocês verem. Esse aqui é o meu comportamento de venda, certo? De acordo com esse gráfico aqui. Tá? Pronto. Deixa eu ver se eu consigo bater. Olha, bateu, bacana. Certo? Então, cada mês vai ter um comportamento de venda. E eu calculo a minha média móvel, que eu posso fazer isso também por aqui, ó, através de uma linha de tendência. Certo? Média móvel, período N3. Coloco 3 aqui. Olha só. Certo? Então, ele vai me dar exatamente como é que vai ser o comportamento dessa minha média móvel nos períodos, né, lá para frente. A gente vê que está um pouquinho distante, tá? Como é que eu faço? Como é que eu calculo esse erro aqui? Que ele está calculando a média móvel com N3, ele faz o seguinte, ó. O Excel faz isso. Ele pega a média dos 3 e põe para cá. 51 ponto alguma coisa. Vou fazer como ele está fazendo. Ele faz a média móvel para cá. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer para frente sempre. Então, como é que eu faço para calcular esse erro? A partir do quarto, eu coloco o seguinte. Eu coloco ABS, que é absoluto. Certo? Esse ABS é absoluto. E eu vou fazer a minha demanda menos a minha média móvel, que eu fui calculada, certo? E eu verifico que eu estou, olha só, 1,67 distante de produtos no mês 4. Eu faço isso para todos os outros. E o que é que eu vou perceber? Eu vou perceber que quando eu chego bem aqui, ó, exatamente nesses 2 pontos em que eu estou mais distante, eu fico muito longe da minha previsão de demanda. Por quê? Porque são pontos que não se comportam bem numa média. Olha só, como é que eu estou aqui, 60, 50, 45, 60, 60, 70. 70 é um ponto muito fora da curva, é muito para cima, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou verificar que nesse ponto bem aqui vai ter uma distância muito grande do meu erro. Vai ser um erro muito grande, eu vou estar com uma previsão muito aquém, certo? Exatamente como está mostrando aqui. Olá, tudo bem? Então, eu tenho que ficar preocupado. Como é que eu faço o meu erro, então? Eu vou tirar uma média de todos os meus erros para saber qual é o meu erro médio. Deu 9 aqui, por exemplo. Esse é o erro médio que eu tenho. Então, se eu fosse fazer uma previsão no meu N3, eu ia ter que fazer 52. Eu vou prever para frente 52, certo? Para o mês 11. Eu vou prever um estoque de 52 produtos, só que eu vou ter um erro. Eu vou ter um limite superior e inferior, que é 52 mais 9, 52 menos 9. Então, eu vou variar muito. Bora ver se, por exemplo, eu colocasse um N4, eu vou melhorar um pouquinho essa minha previsão. Tá? Então, vamos lá. N4, certo? Eu vou pegar a média dos últimos 4. A minha previsão mudou um pouquinho. Pronto, 56. Já não é mais 52, é 56. Só que eu preciso ver o erro, né? Será que eu estou com um erro grande? Vamos fazer de novo. Absoluto, né? ABS. É o número em absoluto, ou seja, em módulo. O meu real menos o que foi previsto. Eu já percebo que o erro ele já fica um pouquinho diferente. Deixa eu colocar bem aqui em azul minha previsão. Tá? E eu vou ter uma média de erro. Olha só, já aumentou o meu erro. Já foi para 11, certo? Em absoluto, em número redondo. Então, não é interessante eu trabalhar com N4.
é melhor que eu trabalhe sempre com o N3, porque o meu erro do N3, como eu posso ver bem aqui em vermelho, ele está menor. Então, ele vai me dar uma margem menor para que eu possa errar para próximos meses. Eu posso acompanhar isso aqui nesse gráfico da seguinte maneira. Eu mudo o meu período aqui para N igual a 4. Certo? Ó, vocês vão ver que realmente aumenta o meu erro. Por que eu sei que aumenta o meu erro? A curva ficou mais suave, mas ela ficou mais distante dos pontos. Ela ficou bem mais distante dos pontos. Ela acerta no ponto 8, ó, como eu posso ver. O meu erro é menor no ponto 8, mas nos pontos 7 e 9, eu estou muito longe, estou muito distante. Então, ela vai pegar e vai traçar uma média para mim. Certo? Ela vai traçar uma média para mim. E isso daí, eu não estou confiando muito nessa previsão de média móvel, como vocês podem ver aí, certo? Eu estou achando que essa previsão ela pode ser, de acordo com o comportamento do meu produto no mercado, ele tem picos de alta e picos de baixa. Então, toda vez que eu tenho essa variação meio grande, eu fico meio relutante de usar essa média móvel. Obviamente que eu estou trabalhando isso aqui numa escala fictícia, né? Eu já tinha pensado nesses números antes para mostrar para vocês isso daí. O que é que eu tenho que fazer aqui? Bom, se por acaso eu tenho poucos dados, como é o caso daqui, tenho só 10 dados, não dá para eu saber se tem uma sazonalidade ou não. Sazonalidade é que eu tenho uma repetição, certo? Uma repetição durante um certo período. A cada 3 meses eu tenho um aumento, depois baixa. A cada 3 meses eu tenho aumento, depois baixa. Então, por exemplo, como é Páscoa. A Páscoa, eu sei que eu vou ter um período de venda de pico no mês de abril, depois já acabou, certo? Que é produtos vinculados à Páscoa, como chocolate, tá? Mas não é isso que acontece aqui. Eu não tenho ainda dados suficientes para dizer se eu tenho ou não uma sazonalidade. Então, eu preciso ter bastante cuidado com isso. Bora voltar para cá. Um pouquinho melhorado, certo? Vamos fazer uma regressão linear. Primeiro linear, tá? Eu vou utilizar... Eu não vou pegar esse... Isso aqui é porque eu ensino a fazer na mão, sabe? Mas vamos direto para o Excel. Eu vou tirar aqui. E eu quero saber qual vai ser a minha previsão para o próximo mês, tá? Então, a gente tem... Bora fazer com a planilha 1. A planilha 1 já está aqui. Como é que vocês fazem através de correlação e regressão linear? Bom, imagina que eu tenho esse comportamento, certo? Eu vou precisar gerar um gráfico dele, tá? Vou precisar gerar um gráfico dele. Como é que a gente faz na mão? Só para vocês entenderem. Eu coloco nesse meu gráfico, ele vai ter o X e Y, né? O X horizontal, que vai ser o período, tá? E a demanda no vertical, certo? Então, a gente vai ter um gráfico assim. Em que eu tenho a minha demanda aqui na vertical e meu período na horizontal, certo? Então, vou colocar aqui um tipo qualquer, pode ser... E Henry, tu que já é engenheiro industrial, qual é esse tipo, qual é o produto que tu acha que vende assim por mês? Bora ver se tá safo. Diz aí um tipo de produto. O açaí aqui em Baiteros. Pronto. Essa foi boa. Venda de açaí em litros. Pode ser? Pode ser litro, rasa, como queira. Pronto. Então, Porque aqui é vendido... Tem as batedoras, né? E no caso é distribuidora, né? Que vem do interior, que desembarca aqui na cidade e é mandado para as outras cidades do estado. Então, bora fazer venda de litro diariamente num ponto de açaí. Pode ser assim? Sim. Pronto. Eu sei que o Henry ele já compra metade, ele já compra 30 litros só no dia, né? Tem cara de ser... Pode crer. Rapaz, eu gosto de açaí, olha, vou te contar, vou te confessar. É muito bom. Adoro um açaí. Bom, aí a gente tem esse comportamento de vendas. Então, Henry, tu que já tem um pouquinho mais de experiência, fala aí pra gente. Como é que você faria para saber quantos litros você deveria ter no 11º dia? Porque açaí estraga, né? Não dá para você vender assim todo dia.
Então, eu tenho que tentar me aproximar ao máximo de quanto que eu vou vender, certo? E eu não tenho uma Sim. sazonalidade aqui. Eu estou num período muito curto, são 10 dias. Então, como que você se prepararia? Eu farei uma média dos dias vendidos, de quantos litros seriam vendidos no dia. Certo, então tu faria Seria uma isso? média? Sim? Olha só, vamos tirar uma média aqui. Vou só para fazer uma comparação, a minha média, eu teria que ter 54, certo? 54 litros Certo. para o 11º dia. Se eu só tirasse uma média, tá? Só que eu estou verificando aqui o seguinte, se eu clicar com o botão esquerdo aqui no Excel, aí, eu posso verificar qual é a tendência. Tá? Então, eu vou clicar aqui o botão de esquerdo em um desses pontos azuis do Excel e vou adicionar minha linha de tendência. Bora trabalhar primeiro com a linear. Tá vendo só? A linear ela está bem estável. Ou seja, quando ela está estável dessa forma, quer dizer que a média funciona. Quer dizer, então, que provavelmente se eu for trabalhar com a equação, aí eu vou bem aqui embaixo, colocar, exibir a equação. Olha só, a equação dessa linha é essa daqui, certo? Y igual a 0,1515x mais 52,667. Essa daqui. Se eu for aplicar ela bem aqui, se eu for colocar a função de x aqui, igual 0,15x, o x vai ser o ponto 11, né? Então, eu multiplico por 11. Vou verificar que vai dar igual à minha média. Porque a minha linha de tendência está horizontal. Então, a média vai funcionar. Legal. Só que a média não funciona muito bem nesse caso aqui. Nesse caso bem aqui, se eu fizer a minha linha, eu vou perceber que eu estou em crescimento, correto? Deixa eu melhorar esse gráfico aqui para a gente entender melhor. Olha só. Ah, não, tem 140. Ficou fora. Pronto, tá aqui. O que eu consigo perceber aqui nesse gráfico? Que seria, por exemplo, vou perguntar agora para o Ricardo. Ricardo, o que pode ser? Esse daqui é o comportamento de que tipo de produto? Professor, não sei explicar, não. Tira o produto da tua cabeça aí. Pode ser venda de celular por mês, então. Bora lá. Pronto, venda de celular por mês. Imagina que o líder está vendendo celular lá na Magazine dele, e aí eu tenho um comportamento que deu 150 celulares no primeiro mês, 140 no segundo e assim por diante. Se eu for aplicar a minha média aqui, ele vai pegar 167, 168, certo? 168. Lembrando que, dependendo do tipo de produto, eu sempre tenho que arredondar, tá? Se for um produto discreto, como celular, que eu não vendo metade, eu arredondo, certo? Então, ele vai me dar 168. Só que se eu fizer uma linha de tendência aqui, uma tendência linear mesmo, simples, eu vou perceber que não vai ser, a média não vai funcionar aqui. Eu vou errar feio. Olha só, eu peguei a equação do gráfico, certo? E vou jogar essa equação na minha previsão. Aqui vai ser no mês 8, né? Então, vou multiplicar por 8, no 8º ponto. Olha só a diferença. A diferença está maior. Eu estou com a previsão de 199, eu estou com uma diferença aqui de 31 produtos. E aí, esses 31 produtos no mês vai dar uma diferença de faturamento muito grande. Então, se eu fizesse simplesmente a média e eu colocasse só 168 celulares para vender,
eu ia deixar de vender 31, essa minha previsão linear, certo? Por quê? Claramente eu estou vendo que o comportamento dos dados está numa tendência de crescimento. Então, se eu simplesmente fizer a média, a minha média vai me dar um patamar que vai ser estável, vai ser na metade aqui. Que nem vai ser bem por aqui, ó. Certo? E não é isso que eu estou procurando, porque eu estou numa tendência de crescimento. Ou seja, se eu acabei de lançar essa sessão de celular, é normal que nessa introdução a gente verifica como é que é o comportamento dos nossos produtos. Ele vai começar a crescer, porque as pessoas estão tomando conhecimento dessa sessão de celular e ela está em crescimento. Ou, às vezes, então, a promoção acabou, o governo tirou o IPI desse celular e aí ele começa a crescer o número de vendas porque se torna mais barato. Então, é por isso que a gente tem que sempre aliar o quantitativo com o qualitativo. Eu estou olhando para o meu quantitativo e eu estou verificando que essa tendência... Eu estou verificando que essa tendência está aumentando. Não vai adiantar eu fazer uma média móvel aqui. Pode esquecer. Na hora que eu fizer uma média disso daqui, vai dar errado. Tá? Então, eu vou perder venda. Assim como, se tiver em declínio, eu vou fabricar mais do que eu vou vender. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode perceber que a minha tendência ela foi horizontal. Eu vou perceber que a minha média vai funcionar legal. Não tem problema. Vai funcionar direitinho. Mas nesse caso que a minha tendência está positiva, aí eu já fico meio perdido. Certo? Bora só analisar o seguinte aqui. Quando a minha tendência linear está muito horizontalzinha, como é que eu faço para identificar se ela ainda está positiva? É só eu olhar para esse primeiro aqui, ó, que está junto com o X, certo? Se ele tiver positivo, quer dizer que ela está ainda com a tendência positiva, tá? Está dando positivo. O meu A está dando positivo, certo? Todo mundo está entendendo ou estou falando rápido demais? Tranquilo. Tranquilo? Ok? E, professor? Oi. Só uma dúvida, se esse valor desse fosse negativo, essa tendência ia dar abaixo do gráfico? Dessa linha do gráfico? Não necessariamente. Seria isso? Se esse valor aqui fosse menos 0,15, quer dizer que a minha linha de tendência está apontando para baixo. Eu não consigo ver graficamente, porque o grau de inclinação está muito pequeno, mas quer dizer que no infinito ela ia tender a zero. Entendeu? Certo? É bem diferente dessa daqui. Essa daqui eu estou vendo que está positivo. Tá? Estou vendo que está positivo. Está muito positivo. Ok? Beleza. Agora, eu preciso identificar o seguinte. Isso é para minha tendência linear, certo? Só que eu tenho outros tipos de tendência. Tá? A minha previsão linear, ela foi essa daqui. Então, eu vou colocar bem aqui, linear. Só que eu tenho outros tipos de comportamento de dados também que eu posso identificar. Por exemplo, pode ser que a exponencial me dê um erro menor. Então, eu transformei aqui ela em exponencial. Eu vou verificar que ela quase não modificou, né? Nesse caso aqui, é um exemplo ruim para eu mostrar para vocês a diferença entre linear, logarítmico e exponencial, porque os dados estão de comportamento médio. Um ponto para cima, outro para baixo está se equivalendo. Nesse daqui fica melhor. Se eu mudar para exponencial, olha a curva aqui, ele já dá uma curva maiorzinha. Certo? Aí deixa eu refazer esse gráfico aqui para a gente entender melhor. Peraí. Bora. Caramba. Não. É porque tem um controle do zoom aqui que eu acho que não aparece para vocês, fica na frente. Deixa eu mudar esse design de gráfico. Acho que esse aqui fica melhorzinho, né? Que lá estava muito extravagante.
menos 100. Só para ficar mais visível. Pronto. Ok. Então, bora voltar para cá. Olha só como é que vai ficar o logaritmo. O logaritmo, ele se ajusta no comportamento de dados. Então, você começa a identificar o seguinte, que eu tenho um crescimento, mas que esse crescimento ele pode tender a se estabilizar no futuro, certo? Se ele vai tender a se estabilizar no futuro, talvez o logaritmo seja uma previsão melhor para mim, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui para baixo. Esse daqui é o linear. Então, eu vou colocar o logaritmo da seguinte forma. Essa parte de cálculo ela é fácil. O mais difícil é a interpretação. Então, vou multiplicar bem aqui o log natural de 8, né? Porque eu estou no oitavo, estou prevendo o oitavo. Tá? Olha só. Já deu um pouquinho menor. Já deu mais de 10 menores. Certo? Produtos menores. Por quê? Porque ele está se ajustando à demanda. Tá? Ele está se ajustando à demanda. Então, o logaritmo ele já vai me dar uma previsão mais conservadora para o futuro. É diferente do exponencial. O exponencial ele já vai dar uma piradinha maior. Ele vai dizer que eu estou indo para cima, certo? Então, se eu utilizar a equação exponencial, eu tenho que ter certeza, nos meus dados qualitativos, que eu estou em período de crescimento, tá certo? Então, vou multiplicar aqui pelo exponencial de 0,004, papá, que multiplica o 8, né? Que eu estou no ponto 8 aqui, certo? Olha só, ele já vai dar parecido com o linear, mas ele vai jogar para cima, certo? Ou seja, se eu jogasse lá para o ponto 10, por exemplo, ele já ia crescer para 220, diferente do linear, que ele vai manter um pouquinho mais conservador, 214. E aí a diferença vai aumentando a partir do que eu vou me distanciando da minha realidade. Só para vocês entenderem, eu não aconselho vocês a fazerem uma previsão utilizando os métodos de regressão maior do que 3 meses para frente, certo? Por quê? Por causa que os métodos de regressão, eles geralmente tendem a um infinito. Então, à medida que eu estou saindo daqui, olha só, deixa eu... Como é esse método, esse meu gráfico, ele vai fazer isso daqui, ó, ele vai para cá para sempre, certo? Então, vai sair da minha realidade da demanda em um certo determinado período. Se fosse, por exemplo, o logaritmo, ele vai fazer isso daqui. Ele começa a sair, certo? Da minha realidade da demanda. Então, como eu começo a me distanciar muito da minha demanda real, aí eu fico preocupado nesse distanciamento. Então, eu aconselho a vocês, com a minha experiência, a não sair muito mais de 3 meses, tá? Se você tem dados, não interessa quantos dados você tem para trás, não é muito bom pegar muitos dados para trás, né? Um período menor do que 1 ano, porque a partir de 1 ano você começa a analisar sazonalidades. Então, você pega os últimos 10 meses, 7 meses, e você consegue fazer uma previsão para o próximo, no máximo, 3 meses para frente. Fora isso daí, você já começa a ficar muito fora da realidade, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ou eu estou viajando muito? Tranquilo. Olha lá, por causa que como eu percebi que... Beleza. Como eu percebi que a gente está numa turma de... A maioria engenheiro, administrador, consegue lidar bem com cálculo, eu estou botando ficha aqui. Eu já estou entendendo que vocês sabem o que é um linear, logaritmo, eu já estou entendendo que vocês sabem todas essas porra toda aí. Certo? Professor, só uma dúvida. Diga. É tipo, cada produto tem uma tendência, tipo, para mim usar um tipo linear, logaritmo? Como é que funciona? Como é que você vai analisar isso? Qual é... Essa tua pergunta foi chave agora. É isso que eu ia falar agora. Então, imagina o seguinte, ainda agora, quando eu estava fazendo a média móvel, a gente calculou o erro, né? Não calculou o erro? Sim. Eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui para identificar qual é o que eu vou utilizar para cada produto.
Então, para esse produto específico, bora refazer essa tabela para ficar mais bonitinha, tá? Eu vou colocar um preto bem aqui. E eu vou começar a fazer os meus erros. Então, eu vou colocar aqui, ó. Bora fazer uma previsão linear, certo? A previsão linear, eu tenho aqui os meus dados. Lembrando que cada modificação que eu tenho nos dados, se eu acrescento mais um, eu tenho que refazer a minha equação, certo? Porque ela muda, tá? Toda vez que eu modifico um ponto, ela muda completamente a minha equação. Então, eu vou pegar essa equação bem aqui e eu vou replicar para o ponto 1, certo? Então, o meu x aqui, eu vou multiplicar pelo x do meu período. Tá vendo só? E aí eu vou arrastar. Deixa eu colocar o produto inteiro. E eu vou arrastar até aqui, certo? A minha previsão vai ser o 8. Vai ser o produto 8. Eu vou colocar ele em azul, por causa que ele vai ser previsão. Então, a minha previsão vai dar 199, igual como eu tinha visto aqui. Bem aqui eu vou colocar um azul, um laranjazinho, que vai dizer... Não, laranja não. Eu vou colocar um verdinho para dizer que é a previsão, tá certo? E eu vou calcular o erro desse linear. O quanto que eu estou distante em cada ponto, certo? Então, olha só. Pela minha reta aqui, deixa eu aproximar na reta, eu consigo ver que eu vou estar distante bem pouquinho no primeiro, bastante no segundo, eu vou passar quase zero no terceiro, um pouquinho mais no quarto, vou passar próximo do quinto. Então, assim, essa minha linha aqui, ela vai representar graficamente aonde que eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção, certo? Então, vamos calcular o erro absoluto. O ABS, o que deu na realidade, menos a minha previsão de acordo com a minha equação. Olha só, eu estou distante 5 pontos aqui. Eu vou deixar o erro só com duas casas decimal. No segundo, eu estou distante 12 pontos, como eu posso ver mais. No terceiro, 0. Tá vendo só? Eu passo em cima da... Aqui 12 de novo. E assim por diante, tá? E eu calculo a minha média, né? A média do meu erro foi 7 pontos. Então, como é que eu vou me preparar se eu for utilizar a linear, certo? Como é que eu vou me preparar? Para o mês 8, na linear, eu vou ter limite inferior, limite superior. Certo? O meu limite inferior, deixa eu colocar aqui. Meu limite inferior vai ser o 199, que é a média que eu previ, menos o meu erro. Então, eu não posso ter menos do que 192 produtos no meu estoque. Tá? Eu vou colocar ele de vermelhinho para dizer que é o meu limite inferior, mas esse vermelho está feio. Vou colocar aqui. E o meu limite superior vai ser o 199 mais o 7. Então, eu vou ter que procurar lotes de compra que estejam entre 192 e 205. Certo? Porque a minha média de vendas para o mês 8, eu estou prevendo que vai ser 199 com a linear. E eu vou ter um erro de 7. Tá? Isso foi para linear. Deixa eu... Primeiro eu faço assim, depois eu faço assim. Estou tentando deixar bonitinho para vocês entenderem. Esse foi para a minha linear. Bora calcular agora para a logarítmica. Vou colocar só log aqui, certo? Aí a gente muda a nossa equação aqui, nossa reta. Formatando em tendência. Logarítmico, certo? Eu gosto muito do logaritmo. Pego a minha equação do logaritmo aqui. E aí eu jogo nos pontos, certo? Vamos lá, como é que eu faço a mudança aqui? 23.233 que multiplica. Aí isso aqui é ln, uma log natural, certo? Caramba, abre aqui. Log natural
do meu ponto 1. Aqui. Só que eu tenho que fechar aqui assim, porque ele pode, em algumas situações, ele primeiro soma. Tá? Meu ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para minha previsão. Minha previsão vai ser para o mês 8. Tá? Deu 188, igual como a gente tinha visto ainda agora. Ok? Bora calcular nosso erro. Nosso erro vai ser absoluto, a realidade menos a minha previsão. Olha só. No início, o erro está sendo maior. Mas a gente vai percebendo que com o tempo esse erro vai diminuindo, certo? 10, 16, aí depois diminui. Bora calcular qual é a média. A média do meu erro foi 8. Eu já não utilizaria, eu prefiro utilizar a linear. Por quê? A linear está com erro menor, está com 7 de erro. E a minha logarítmica está com 8. Para apenas um mês depois, a linear pode ser que funcione melhor, certo? Pode ser que funcione melhor, tá? Aí eu tenho que pegar esses dados quantitativos e apresentar isso no método Delphi, por exemplo. Reunir todos os meus engenheiros lá, todo o pessoal de vendas, os especialistas, e eu digo assim, olha só, os dados são esses. Bora tomar uma decisão. Qual é a quantidade de produtos que a gente vai ter no nosso estoque para o próximo mês? Certo? Só que assim, às vezes você trabalha com uma quantidade muito grande de produtos. Tenho um estoque aí, eu sou um varejista que eu tenho 10 mil produtos. Eu não consigo tirar uma reunião para definir exatamente cada um desses produtos. Então, eu otimizo isso daí. Eu jogo num SAP, num programa de computador, só que eu tenho que ter certeza que esse limite inferior e superior, eles estão sendo calculados corretamente. Por exemplo, eu já peguei uma situação lá em São Paulo que o sistema estava calculando errado. Ele dava uma média de venda de 400 produtos por mês e o limite superior estava 350. Então, ele estava calculando errado. Eu tenho que saber identificar isso. Por isso que vocês precisam aprender como é que faz primeiro no Excel, como é que é o modus operandi, para vocês começarem a identificar como é que está acontecendo isso no sistema de vocês, tá? Aí, eu vou trabalhar aqui meu limite superior e inferior, certo? Olha só. Aí eu já vou trabalhar com uma variação de estoque que vai ser um pouquinho maior do que esse daqui, certo? Eu percebo o seguinte, que eu tenho uma sobreposição aqui, ó. 196 no meu limite superior e 192 no meu limite inferior. Então, se eu tenho uma sobreposição entre dois números, eu tendo a escolher um número que esteja entre esses daqui, certo? Eu vou ficar com 196 e 192 no meu estoque. Mas isso daí é uma discussão que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, vou colocar o meu verdinho aqui. Deixa eu só ajustar para ficar bonito. E eu vou fazer o por último, eu vou fazer o exponencial, só para a gente ver aqui, tá? O meu exponencial já foi esse daqui. Então, vocês estão vivos aí? Estou muito empolgado aqui. Ok. Sim. Ok. Vocês estão conseguindo entender ou eu estou viajando bastante na maionese aqui? Na verdade, professor, Tá no tranquilo. caso, eu que estou viajando, né? O senhor está Entendi. explicando legal, eu que não estou aqui. Tu está trabalhando? Também. Também. Mas tudo bem, tranquilo. Não, mas eu vou passar um trabalho para vocês e a gente vai revisar aqui, não se preocupa, tá? Por causa que essa parte de previsão é muito importante. Então, vou colocar aqui XP, o erro, certo? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz nas outras. 150 menos esse daqui, tá? Porque assim, o cálculo não é o mais difícil, porque vocês são da área de exatos, vocês vão saber fazer o cálculo. O mais importante é a interpretação. A minha média de erro do exponencial foi 7. Empatou, eu empatei esse 7
com o linear, certo? Então, realmente, eu vou pegar a quantidade que der nesses dois. Pelo que eu vi aqui, tá melhor para trabalhar. Olha só. Então, a gente percebe que o exponencial, ele deu muito parecido com o meu linear. O limite inferior dele está 194, 192, e o limite superior dele está 208, 205. Então, tá ótimo. De acordo com o que eu expliquei para vocês aqui, qual é o número de produtos que eu devo comprar para o próximo mês? Para ficar no meu estoque. Quem consegue responder essa? Eu percebo aqui, olha só, que o meu menor erro mesmo foi o do linear. Né? Uhum. Então, Entre 190 e 210 produtos. ela está pensando como uma verdadeira compradora. Porque é muito difícil uma fábrica vender, por exemplo, 192 bonitinho, né? A não ser que eu compre no varejo, tá? O que não é interessante. Geralmente o pessoal de compras não compra no varejo, só se for uma emergência. Então, em lotes, eu devo ficar, se por acaso for de 10 em 10, que eu acredito que foi isso que tu pensaste, entre 190 e 210. Muito bem. Que é exatamente essas duas variações aqui, certo? Então, olha só, pessoal. Então, imagina isso daqui. Vamos voltar para o açaí do Henry. Eu sei que o Henry gosta muito de açaí. Então, a gente vai fazer um exemplo com o açaí do Henry. Imagina que isso daí são os dados de vendas de açaí, certo? De uma barraquinha lá de Abaeté. Só que nesse caso eu não dividi em 12 meses, porque é para facilitar um pouquinho a nossa conta, tá? Depois a gente vai ver uma dividida em 12 meses. Geralmente isso daí é feito de mês a mês, tudo bem? Aí eu dividi em trimestres, que é para facilitar um pouco. Então, por exemplo, em 2017, nesse primeiro ano aí, ele vendeu 600 metros cúbicos de açaí. No segundo trimestre, 600 mil litros de açaí. No segundo trimestre foram 820 mil litros de açaí. No terceiro trimestre, 920. No quarto trimestre, 640. O comportamento que a gente pode analisar é que no primeiro e no quarto trimestres, a gente tem uma baixa de vendas. Quando chega perto do verão, tem uma alta de vendas, certo? Deve ser por causa da safra do açaí, deve ser por causa do consumo, algum motivo tem, tá? Mas a gente está verificando que a maior parte das vendas é feita na parte do verão, entre o trimestre 2 e 3 de cada ano. Esse comportamento se repete também nos anos de 2018 e 2019. E aí eu quero calcular qual é que vai ser a previsão de vendas para 2020, para cada trimestre de 2020. Bom, é só analisar o seguinte. Eu sei que o comportamento ele é baixo no primeiro, aumenta no segundo, atinge o pico no terceiro e baixa de novo no quarto. A quase o mesmo patamar do primeiro. Então, provavelmente, nos últimos 3 anos, como foi assim, no quarto ano vai ser assim também. Certo? Eu já posso confirmar isso daí. Só que eu percebo outra coisa também, que a cada ano tem um aumento de venda, ou seja, a minha banca está ficando cada vez mais popular a cada ano. O boca a boca está funcionando. Então, eu tenho que não só analisar o comportamento que está acontecendo, como também tenho que analisar como é que vai ser esse aumento para o quarto trimestre, para o quarto ano, entendeu? Então, eu vou passar isso daqui para o Excel. Vou criar mais uma aba aqui, que é o sazonal. Só que na hora que eu for passar para o Excel, eu vou passar diferente.
eu vou passar essa planilha assim, ó, deitada, tá? Vou transformar, vou fazer aqui uma pequena inversão. Então, eu vou colocar aqui ano 2017, 2018, 2019 e eu quero prever o ano de 2020, certo? Então, eu não coloco ele aqui ainda. Eu vou colocar TR1, que é o trimestre 1, TR2, trimestre 2, TR3, trimestre 3, TR4, trimestre 4, certo? Vamos passar para cá aí, ó. Então, 600, 820, 920, 640. Próximo ano, 680, 900, 1.000, 710. Próximo ano, 730, 1.000, 1.100, 760. Ok? Pronto. Passei para cá, posso deletar. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Sim. Beleza. Então, beleza. Olha só, o que é que eu tenho aqui? Nesse primeiro ano, eu tenho um comportamento... Olha só como é que fica o meu gráfico. Assim. Vou fazer logo tudo de uma vez. Ah, tá. Não pegou. Pronto. Então, olha só como é que está meu comportamento anual. O azul é 2017, certo? O laranja é 2018 e o cinza é 2019. Olha só o que está acontecendo aqui. Além de eu ter o mesmo comportamento em todos os anos, eu tenho um crescimento. E eu quero medir esse crescimento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar isso daqui e eu vou ter que calcular os meus índices sazonais para cada um desses, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a média. A média de cada trimestre, trimestre por trimestre. Então, vamos fazer assim, ó, média do primeiro trimestre. Então, geralmente, eu tenho uma venda de 670 no primeiro trimestre, tá? Vou colocar essa coluna aqui diferente, vou colocar essa coluna azulzinha, para a gente diferenciar. No segundo, no terceiro e no quarto, eu também vou ter comportamentos que vão ser similares. Então, se eu colocar um gráfico, olha só, eu vou ver que bate exatamente, né, porque eu estou tirando a média de cada trimestre. Então, eu tirei a média de trimestre por trimestre, ok? Depois que eu tiro a média trimestre por trimestre, eu tenho que calcular, então, qual é a minha média de vendas geral. Então, geralmente, no geral, eu tenho uma média de vendas que vai dar uns 800 unidades por mês. Então, eu tiro a média de todas as médias. Ou eu faço assim, ou eu tiro a média dos 12, que vai dar na mesma. Tá vendo só? 822. Tá? Então, vou colocar um azul um pouco mais escuro aqui, porque é a média geral de vendas. Então, eu tenho 822, que vai ser um traço bem aqui assim. 822 vai ser por aqui. A minha média das médias é esse traço vermelho bem aqui. Esse é o comportamento de vendas que eu tenho. Quando eu traço essa média das médias, ou seja, a minha média de venda, somando os 12 dados, deu 822. Eu posso perceber claramente quais são os pontos que estão acima da minha média de vendas, quais são os pontos que estão abaixo da minha média de vendas. E aí eu vou calcular esses índices, que é justamente para identificar qual é o meu índice sazonal. Tá? Deixa eu tirar aqui. Então, meu índice sazonal vai ser o percentual que eu estou abaixo ou acima da média. Então, eu pego esse daqui e divido pela minha média, certo? Eu vou fixar a média para poder só arrastar. Olha só, vou colocar em percentual aqui, certo? Você não precisa. Então, meu índice sazonal me diz o seguinte.
Agora eu posso quantificar isso daqui. Que no meu primeiro trimestre eu tenho um comportamento que geralmente está abaixo da minha média em 18%, certo? Abaixo dos 100%. No meu segundo trimestre, eu geralmente estou 10% acima da minha média de vendas. No meu terceiro, eu estou geralmente acima de 23%, e no meu quarto, eu estou a 14% abaixo. Estou negativo, certo? Então, eu posso fazer também o meu índice puro. O meu índice é a partir da média. Que é só eu pegar esse daqui, fazer os meus 100% menos isso daqui, certo? No caso, seria esse daqui, deixa eu fazer ao contrário. Esse menos o 100%. Então, eu estou negativo 18, positivo 10, positivo 23, negativo 14. Então, esse aqui é um comportamento comum. Deixa eu... Tá. Esse aqui é o meu comportamento comum. Então, eu estou quantificando isso daqui, certo? Professor? Oi, diga, meu filho. Então, Santini, como foi que o senhor calculou o índice sazonal que eu estava fazendo aqui? Me perdi. Aqui, ó. Eu pego a minha média de comportamento e eu divido pela minha média geral, tá? Ah, então, certo. 670 dividido por 822. Eu vou perceber, então, que eu estou 18% abaixo dessa... 822 é o 100% aqui. Sim. Certo? O meu... como é que eu falo? É o meu ponto estratégico da venda, certo? Eu tenho uma média de 822. Então, eu já começo a calcular aqui quanto que está sendo o meu comportamento sazonal de acordo com o meu índice geral. Ok. Tendo esse meu índice sazonal, eu vou recriar essa minha tabela aqui, bem aqui. Vai ser a tabela dessazonalizada. Eu preciso tirar essa sazonalidade da minha tabela, tá? Preciso tirar essa sazonalidade da minha tabela. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o meu dado e eu vou dividir pelo meu índice sazonal. Tá vendo só aqui? Vou pegar esse dado e vou dividir pelo índice sazonal. Só que eu quero só fixar no F. É isso aqui. Certo? Então, olha só. Eu estou tirando o comportamento sazonal desses meus dados. Eu estou trabalhando com eles de forma linear agora, certo? Então, eu fiz esse daqui. Fiz o 618 dividido por 82%. Fiz 730 dividido por 82%. Mesma coisa eu vou fazer com os outros, tá? Ó, esse por esse. Esse por esse. Esse por esse. Aí depois 123%. Ok? Eu tirei essa sazonalidade. Como é que vai ficar o comportamento dos meus dados agora? Vejam só. Bora comparar os gráficos. Peraí. É isso mesmo. Olha só. Dessazonalizado. Deixa eu deixar bonitinho para vocês aqui. A partir de 600. Pronto. Então, meu comportamento sem a sazonalização, sem a sazonalidade, deixa eu ajeitar isso aqui também. Olha só, eu tirei a sazonalidade, eu achatei a minha curva, porque eu quero saber, eu quero medir agora isso daqui. Quero medir quanto que eu estou de diferença de um ano para o outro, certo? Essa diferença bem aqui que eu quero medir, tá?
Então, como é que eu vou fazer agora? Depois que eu tirei essa tabela dessazonalizada, criei ela, eu vou fazer uma série histórica. Como é que eu vou fazer essa série histórica? Eu vou colocar 2017 aqui. Vamos fazer nossa série histórica aqui. 2017 é que vai ser aqui esse ano. Eu passo os 4 para cá. Opa. Tem que passar assim. Certo? Passo os 4 anos, os 4 trimestres de 2017 aqui. Agora vai ser 2018. Crio a minha série histórica, coloco um embaixo do outro. Ok? E aqui 2019. Eu deixo tudo linkado, porque se eu quiser mudar alguma coisa lá para trás, vai mudar aqui. Então, se aqui fosse, por exemplo, 600 em vez de 630, já mudava tudo, certo? Deixa tudo linkado para facilitar, deixar automatizado. Isso daqui é o que eu tenho. E eu quero prever 2020. Então, vou colocar para cá 2020. Só que eu quero prever os 4 anos, os 4 trimestres de 2020, certo? Então, vou colocar aqui com um amarelinho, que é o que não aconteceu ainda. Tá? Lembrando que aqui está dessazonalizado, tá? Série histórica dessazonalizada. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, criar o meu gráfico como série histórica, certo? Tá aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou colocar uma linha de tendência. Só que como eu tirei ela linearmente, eu só posso trabalhar com ela linear, tá bom? Então, eu tenho que colocar uma tendência linear nela. Deixa eu formatar essa linha de eixo. Que fica feio, partindo do zero. Bem aqui. Aí, olha só, eu estou vendo agora claramente o quanto que eu estou crescendo por ano. Está muito claro como é que eu estou com crescimento por ano, certo? Só que eu estou sem a sazonalidade aqui. Eu estou vendo meu crescimento puro por ano, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da minha linha. Cadê? Essa é a equação do gráfico. Está aqui. Eu vou pegar essa equação e eu vou prever os próximos meses a partir dessa equação aqui. Então, eu tenho o trimestre 1, 2, 3. Bem definido aqui, certo? Essa vai ser a minha série histórica. Na verdade, essa série histórica não era para estar aqui. Era para estar bem aqui. Pronto, melhorou. Tá? Era para estar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou otimizar aqui. Eu vou multiplicar para saber onde é que vai ser o 13º ponto. 14º, 15º, 16º. Está aqui. Essa vai ser a minha previsão linear. Tá? Essa aqui vai ser a minha previsão linear da minha série histórica. Certo? Minha previsão linear. O que é que eu tenho que fazer ainda? Bom, essa daqui não vai ser a minha demanda real. Essa vai ser a minha demanda de acordo com a minha previsão linear. Então, eu estou vendo o meu crescimento puro. Eu tenho que voltar a acrescentar meus índices. Então, eu vou colocar aqui meus índices sazonais. Certo? Meus índices sazonais, eu já calculei, estão lá atrás, ó.
82, 110 e assim por diante. Tá? Tá aqui eles. E aí eu vou ter a minha previsão sazonal. Certo? A minha previsão sazonal vai ser quando eu pego essa minha previsão que está linear e eu multiplico pelo comportamento sazonal que ela teve, que eu analisei no passado. Que ela vai estar 18% a menos do que os 822, certo? Então ela vai estar com... Vou ter que multiplicar ela por 82. Eu multiplico ela então por 82. Aqui. E eu tenho minha resposta bem aqui. Qual vai ser a minha previsão de demanda com o meu índice sazonal? Eu vou ter, então, no primeiro trimestre de 2020, 760 mil litros de açaí sendo vendido, 1.048.000 açaí sendo vendido, 1.184.000 sendo vendido, 842 mil sendo vendido. Está aqui a minha previsão. Eu posso perceber o seguinte, que a partir dessa previsão aqui, eu estou com dados maiores do que o ano passado e com o mesmo comportamento, como eu posso ver no meu gráfico. Olha só como o comportamento é igualzinho, certo? Muito similar. E aí eu consigo fazer a minha previsão com a sazonalidade, certo? Então, tendo essa minha previsão sazonal, eu consigo, então, definir quais vão ser os principais lotes de compra para cada mês, quanto que eu tenho que me preparar mais. Então, analisando isso daqui, eu consigo perceber claramente que eu tenho que me preparar, tenho que preparar a minha banca, o meu faturamento, para que eu tenha 760 mil litros de açaí no primeiro trimestre, então 3 meses com 760 mil, aí eu posso dividir isso aqui por mês também. Como é que vai ser mensal, né? Só dividir isso aqui por 4, tá? Então, desculpa, trimestre, por 3. Então, 760 por 3, para os primeiros 3 meses eu vou ter que trabalhar com 253 mil litros de açaí por mês. Certo? Para os próximos 3 meses, 349, 395 e assim por diante. Aí eu posso começar a fazer diversas conjecturas para saber quanto que eu tenho que trabalhar com a compra do meu fornecedor. Aí eu ligo para o meu fornecedor, eu digo o seguinte, olha, fornecedor 1, eu preciso de uma cotação para 253 mil litros de açaí por mês, ou então por semana, certo? E aí eu faço uma negociação. E aí eu já prevendo que vai ter aumento e eu vou ter mais ou menos uma margem de 1.048.000 litros para os 3 meses posteriores, eu já faço uma negociação com o cara. Eu já digo o seguinte, olha, eu estou tendo comportamento assim, assado, cozido, eu queria uma negociação contigo, me dá 10% de desconto se eu te adiantar alguma coisa. E aí eu consigo negociar melhor com o meu fornecedor. Isso faz com que eu tenha menor impacto do meu efeito chicote. Então, por exemplo, eu vou ter esse aumento, eu estou vendo que esse aumento vai ter, eu não vou deixar de vender. Então, vou me preparar para vender mais, porque eu estou vendo que nos últimos 4 anos eu estou tendo um comportamento de crescimento com a sazonalidade. Não só isso, eu também tenho que aliar essa minha previsão, que é totalmente quantitativa, à minha qualitativa. Então, vou ter que analisar o seguinte, poxa, eu vou ter uma previsão de venda assim. Como é que vai estar os juros do banco para eu pegar empréstimo? Como é que vai estar a previsão da economia? Será que a gente vai ter alta no dólar que vai influenciar na venda do açaí, porque o pessoal vai começar a preferir exportar açaí e eu vou ter que ficar, então eu vou fazer minha negociação antes. Como é que vai ter? Então, eu começo a analisar vários outros fatores para que eu possa fazer a melhor negociação e que eu tenha o melhor aproveitamento e também eu posso providenciar a minha programação de entregas para o futuro. Então, se eu sei que eu vou ter um consumo médio X para os próximos 3 meses, eu vou fazer minhas entregas escalonadas para que eu não tenha perca de produtos, não tenha obsolescência de produtos no meu estoque. Ou seja, eu não vou fazer com que entregue tudo muito antes para que eu não tenha produto sendo estragado e assim por diante. Então, tendo essa minha análise quantitativa, eu consigo fazer o qualitativo muito bem, compartilhando essas ideias com os diretores da empresa, com os meus colegas e com os fornecedores, certo? Então, eu deixo minha cadeia de serviço muito mais integrada.